Vamos para mais uma aula de Direito Empresarial. A aula específica de hoje nós vamos falar sobre proteção ao ponto. O que é o ponto empresarial? Diferentemente do estabelecimento que nós vimos na aula anterior, que o estabelecimento é o conjunto de bens corpóreos e incorpóreos destinados à realização, o exercício da atividade empresária, o ponto empresarial é o local específico onde o estabelecimento se encontra. Nesse caso, muitas vezes, o patrimônio nem é tão valorizado, né, o estabelecimento em si, quanto ao ponto. O ponto, muitas vezes, é onde ele capta mais clientela, ele tem maior quantidade de pessoas passando naquele local e é super valorizado. E no direito empresarial, a gente tem uma proteção específica para o ponto empresarial. Vamos entender? Se o empresário escolher um imóvel que seja próprio, a proteção será constitucional, referente ao que? A desapropriação. O que significa? Vamos lembrar o que é desapropriação. Por interesse público, o Estado pode tomar para si um bem particular, desde que faça o pagamento correspondente àquele imóvel, tá? No imóvel particular, o residencial, o poder público ele vai fazer uma vistoria, uma inspeção e vai colocar qual é o valor correspondente daquele bem. Vão levar em consideração o acabamento, material de construção, o formato do imóvel, qual é o valor comercial daquele imóvel. No direito empresarial, será levado em consideração também isso, só que mais vamos acrescer a questão do ponto comercial. Quanto que vale aquele ponto? Né? A captação de clientela daquela pessoa. Isso também será levado em consideração e geralmente o ponto empresarial, em caso de desapropriação, o valor é mais elevado do que um imóvel residencial, ok? E temos também uma proteção específica do direito empresarial no caso do imóvel não ser próprio do empresário. Nesse caso, nós podemos ingressar com uma ação chamada renovação compulsória do contrato de locação. Digamos que o proprietário do imóvel, observando a quantidade de pessoas que esse empresário recebe no imóvel dele, ele fala, puxa, estou cobrando muito barato dessa pessoa. Eu acho que eu não vou querer renovar esse contrato porque eu vou alugar para uma outra empresa. Nessa situação, a lei, quando tem esse conflito entre o proprietário e o empresário, a lei opta pelo empresário em algumas situações, em outras situações, para o proprietário. Então, vamos ver primeiro as situações em que o empresário poderá requerer essa renovação compulsória desse aluguel, tá? Então, vamos lá. Ele pode pedir a renovação compulsória. O contrato tem que ser celebrado por escrito. Então, se for um contrato de locação verbal, não entrará aqui. Não vai ter como, né? É um requisito essencial. O contrato tem que ter prazo determinado de no mínimo 5 anos, tá? Nossa lei, né? Ela fala que o contrato de locação de imóveis empresariais tem que ter um contrato de 5 anos. Mas a gente sabe que na prática as pessoas acabam fazendo o contrato de menor tempo. Então, o entendimento, eu até coloquei aqui para vocês do STJ, é o seguinte: se aquela empresa está estabelecida naquele local há mais de 5 anos, né, e os contratos foram um na sequência do outro, 2 anos, 3 anos, 2 anos, 1 ano, 1 ano, 1 ano, sem intervalo, ou quando muito, um intervalo de menos de um mês de um contrato para outro, ele entende que há possibilidade de unir todos os contratos para comprovar essa situação, que ele está naquele local há mais de 5 anos, tá? Então, assim, a lei ela fala que tem que ter um contrato de 5 anos, o entendimento jurisprudencial fala que há possibilidade de unir contratos. Outro requisito: esteja o empresário explorando o mesmo ramo de atividade há no mínimo 3 anos, ininterruptamente até a propositura da ação.
Então, digamos que eu estou lá há 5 anos, só que um ano eu atuei como bomboniere, no outro ano atuei como uma lan house, no outro, mais 2 anos, eu atuei como salão de cabeleireiro. E mais um ano, para ficar certinho 5 anos, eu atuei como uma corretora de seguros. Nota que mesmo sendo o mesmo empresário, ele mudou de ramo de atividade, nesses que eu passei para vocês, várias vezes. Então, ele não está explorando o mesmo ramo de atividade há mais de 3 anos, que é um requisito. Daí ele não vai ter um requisito para ingressar com a ação de renovatória de aluguel compulsório. Outro requisito, a ação renovatória ela tem que ser ajuizada no prazo entre 1 ano e 6 meses antes do fim do contrato, tá? Então ele não pode perder esse prazo, porque senão ele vai ter pena de decadência, decair do direito, tá? Basta obstar a caducidade, a protocolização do pedido do foro competente. Então, para não perder esse prazo, tem que distribuir a ação, tá? No foro competente, entendimento do STF. Atendidos esses requisitos, tem que ser atendido todos os requisitos, tá? Então, se eu tenho tudo, menos o contrato não está por escrito, não tem um requisito. Então, tem que ter todos. A renovação compulsória, se for concedida, se tiver todos os requisitos, sim, pelo mesmo prazo do último contrato. Então, se meu último contrato são 5 anos, eu terei uma renovação compulsória de mais 5 anos. Uma seguinte observação a gente não pode esquecer. Só vai abranger empresário, atividade empresária, a renovação compulsória. O que significa? As pessoas elencadas no artigo 966, parágrafo único, que não exercem atividades consideradas empresárias, que é atividade intelectual, artística, científica, literária, essas pessoas não têm direito à renovação compulsória, tá? Porque elas não exercem atividade empresarial. Nesse caso, não estão amparadas, que seriam para os profissionais liberais e as sociedades simples, que são as sociedades dessas pessoas que eu acabei de falar. Agora, digamos que o proprietário ele precisa do imóvel para algumas situações. Não há má fé, ele precisa do imóvel. A lei entende que nas situações que eu vou narrar agora, o proprietário terá o direito de ter o imóvel de volta. Seguinte. Primeiro, necessidade de realizar obras que importem em radical transformação do imóvel por imposição do poder público. O poder público vai até o imóvel e fala assim, olha, esse telhado está rachado, ele pode cair, pode prejudicar as pessoas. Nesse caso, vamos interditar. O proprietário entrará em contato, né, com o empresário, ou essa informação vai ter que estar constando na defesa, por exemplo, da ação renovatória, falando o seguinte, olha, eu preciso do imóvel por conta desse documento que foi lavrado, esse auto de infração, para que eu faça as reformas necessárias. Nesse caso, será deferido. B. Realização de obras de valorização do imóvel. Digamos que eu tenho um terreno de 1.000 metros, só que eu só tenho uma pequena sala construída, 30 metros quadrados. Eu penso o seguinte, olha, esse tamanho de terreno é enorme, eu posso fazer um condomínio e desse jeito eu vou valorizar o imóvel e vou ter maiores ganhos. Nesse caso, há a possibilidade do imóvel ser entregue para o proprietário fazer as devidas obras para poder valorizar o imóvel. C. Retomada do imóvel para uso próprio, para fins não empresariais. Então, o proprietário fala, preciso morar nesse imóvel, eu não vou montar empresa, eu preciso morar, eu não tenho mais para onde ir. Nesse caso, como é para fim social, como é para ele morar no próprio imóvel, será deferido. D. Transferência de estabelecimento empresarial existente há mais de 1 ano, de cuja empresa o locador, o cônjuge, ascendente ou descendente do proprietário, seja sócio com a maioria do capital. Eu tenho um imóvel que está alocado para uma empresa, mas eu também tenho uma empresa, né? Então, digamos que eu estou em outro terreno, eu também tenho uma empresa há mais de 1 ano. Desde que não seja o mesmo ramo de atividade
do meu locatário, eu posso pedir esse imóvel de volta para que eu estabeleça a minha empresa nesse local. Minha, do meu cônjuge, do meu ascendente e do meu descendente. Ascendente, os pais, avós, descendentes, filhos, netos. Nesse caso, há a possibilidade, desde que não conflite o mesmo ramo. Mas por quê? Porque ele pode usar de má fé. Eu tenho um salão de cabeleireiro locado, um imóvel locado com um salão de cabeleireiro. Eu vou e também tenho um. Aí eu espero aquela pessoa adquirir clientela, peço o imóvel porque eu quero colocar o meu salão ali. Porque vai conflitar. Inclusive vai ser a tese da defesa da pessoa que quer renovação compulsória, tá? Da defesa não, né? Tese da inicial. Proposta melhor de terceiros, sendo que o atual locatário sempre terá preferência para ofertas iguais. Tem um imóvel locado para uma empresa. Essa empresa paga de locação o valor de R$2.000. Uma outra empresa vem e fala assim, olha, eu tenho interesse em locar esse seu imóvel muito, então eu ofereço R$5.000 de locação. Nesse caso o valor está diferente, só que é obrigação do proprietário entrar em contato com o locatário atual e falar assim, olha, eu tenho uma contraproposta no valor de R$5.000, você quer assumir esse valor? Então ele deixa à disposição do locatário escolher ou não. Se ele falar, não, eu não tenho interesse, o imóvel retornará ao proprietário fazer nova locação. E isso, gente, quando o contrato termina, tá? Se for no curso do contrato, teremos as penalidades do contrato, multa, tanto para o locatário como para o proprietário. Insuficiência na proposta do locatário, ou seja, o valor que esse pretende pagar não se coaduna com o atual valor de mercado do imóvel. A empresa entra em contato com o proprietário e fala assim, olha, eu quero pagar de locação o valor de R$700. Só que é o seguinte, vamos colocar aqui uma situação hipotética. Aquele imóvel, ele está num local que valorizou, né? Na frente foi criado um shopping, foi construído um aeroporto, ele está num local super valorizado, que quando ele começou a locação, não era nesse formato, né? E aí ele insiste em pagar o valor de R$700. Só que no mercado, né, nos imóveis que estão próximos desse imóvel, a locação não sai por menos de R$3.000. Então, nesse caso, o proprietário fala, olha, o valor que você deseja pagar não está em conflito, na verdade, com o valor de mercado. Nesse caso, o proprietário pode requerer de volta. E por último, o não preenchimento dos requisitos da ação renovatória ou sua protocolização fora do prazo. Lembra dos requisitos que o empresário precisa ter para ingressar com a ação da renovação compulsória? Se ele não tiver os requisitos ou protocolar a ação fora do prazo, distribuir a ação fora do prazo, nesse caso, o proprietário vai ter direito ao imóvel de volta pelo encerramento do contrato, ok? Espero ter ajudado, agradeço por ter assistido até aqui e até a próxima aula.